Olá a todos, meu nome é David Rodrigues, sejam bem-vindos ao Journal Club Uphill Evidentia. Temos aqui o primeiro de uma série de 3 episódios de revisão do ano de 2020 e para isso juntámos, não à mesa, infelizmente, mas à volta de um computador, quatro figuras incontornáveis das redes sociais. O Bernardo Gomes é médico de saúde pública, e vai-nos dar essa visão mais macro da saúde pública. Temos 2 médicos na linha da frente, o Nuno Tavares e o João Dias, ambos médicos oncologistas, e a Inês Narciso, que é especialista em desinformação, não é médica, mas esteve muito atenta a todas as notícias médicas, nomeadamente as fake news, e de que forma é que este tema é também relevante quando estamos a rever o ano de 2020. No primeiro episódio vamos ter a incerteza e a angústia como o tópico de fundo. No segundo vamos ter as aprendizagens e no terceiro as expectativas. Vamos a isso. Como é que foi lidar com esta incerteza e começamos se calhar com os médicos no terreno, João e Nuno, como é que foi isso do ponto de vista muito individual no terreno, nos vossos hospitais? João? Bom, eu acho que o início deixou-nos todos muito, muito perdidos, né? Primeiro havia uma dicotomia grande de no início não percebíamos sequer se íamos continuar a fazer a nossa rotina, mas adaptada a esta doença nova, ou se, por outro lado, num cenário de catástrofe, íamos ser chamados a agir em primeira linha perante esta doença nova, não é? Portanto, uma das primeiras coisas que fiz foi ir-me atualizar em cuidados intensivos e ventilação e do que sabíamos e penso que foi o Colégio de Medicina Intensiva que lançou um curso, ou disponibilizou um curso online de ventilação invasiva, foi das primeiras coisas que fui fazer, porque de facto, quer dizer, vendo os cenários dantescos que víamos na Itália e na China na altura, não sabíamos realmente como é que isto ia chegar a Portugal. Depois lá fomos percebendo que se calhar a exposição ia sendo um pouco mais gradual e acho que a grande incerteza foi como adaptar a rotina do dia-a-dia a esta nova doença quando tudo aquilo que nós fazemos é baseado num equilíbrio entre risco e benefício programado para uma altura em que não existe uma doença pandémica infecciosa e de repente tínhamos de reequacionar todo o risco-benefício daquilo que fazíamos perante uma doença nova e tudo, desde as deslocações aos hospitais, desde os tratamentos, desde as intervenções, os exames diagnósticos, as consultas, tudo tinha que ser reequacionado de se é mesmo necessário ou não perante esta doença sobre a qual sabíamos muito pouco, não é? Portanto, nós sabíamos que algumas coisas que fazíamos que predispunham a infecção, mas não sabíamos se predispunham a esta nova infecção e se deveríamos fazer menos tratamento para proteger os doentes, mas por outro lado, com o risco de prejudicar a parte oncológica, mas porque também não sabíamos se realmente esse tratamento aumentava ou não o risco do Covid-19, porque tudo aquilo que sabíamos dos modelos das infecções prévias provavelmente podia não se aplicar a esta nova doença. E, portanto, acho que ainda continua a ser um desafio grande integrar sobretudo o que não sabemos, porque à medida que vamos sabendo mais coisas, vamos ficando mais confortáveis, mas eu acho que se é verdade que grande parte da medicina é estar confortável perante o desconhecido, este desconhecido era uma coisa que nunca tínhamos visto antes, não é? Boa tarde a todos. Obrigado, David, também pelo convite. Eu partilho grande parte daquilo que o João disse e das angústias. Eu acho que aquelas primeiras semanas de março e o mês de abril foram efetivamente muito marcadas pelo desconhecido, por não sabermos ao certo aquilo que poderia vir e, acima de tudo, muito marcado também pela experiência italiana, por ser próxima geograficamente e até culturalmente, e por nos terem chegado relatos que de facto marcaram um bocadinho aquilo que eram os nossos receios para o futuro e aquilo que de facto poderia vir. No campo específico da oncologia, a partir efetivamente daquilo que disse o João, que é o seguinte: o nosso campo diariamente é relacionar sempre o risco. Nós lidamos com o risco diariamente, os tratamentos que fazemos aos nossos doentes têm habitualmente um risco mais elevado do que noutros contextos. E, efetivamente, houve inicialmente uma preocupação grande de não estar a submeter os nossos doentes a um risco desmesurado por uma patologia cujo curso e cuja gravidade ainda era relativamente desconhecida na altura. E, portanto, eu recordo que nas primeiras semanas
O grande trabalho que foi feito foi essencialmente no sentido de nós, em termos de serviço, nos reorganizarmos no sentido de garantir que conseguiríamos manter os tratamentos em curso e pelo menos iniciar aqueles tratamentos que seriam os mais urgentes e os mais prementes. Portanto, garantir que tivéssemos pelo menos 2 equipas de espelho que conseguissem manter o hospital de dia sempre a funcionar. E depois, em cada caso, tentarmos ir adaptando o risco, instituindo não só medidas físicas em termos de funcionamento da dinâmica hospitalar, dos corredores, dos circuitos, que pudessem transmitir também alguma segurança aos doentes, mas também alguma segurança a nós. E depois, do ponto de vista prático, lá está, não tentar prejudicar os doentes no sentido de deixar de oferecer tratamentos de quais eles necessitariam mesmo, mas tentando perceber, dentro da dinâmica risco-benefício, se existia alguma alternativa com menor risco associado, ou até o próprio ajuste de terapêuticas de suporte que pudessem diminuir um bocadinho o risco infeccioso. Augusto, Inês, de que forma é que achas que essa emoção foi, se calhar, ou não, amplificada com os casos que nos chegavam, com os relatos que nos chegavam na altura desde Espanha e de Itália, que era uma realidade muito vizinha e com a qual nos identificamos muito facilmente? Houve um bocado esta sensação que aquilo que está a acontecer em Itália e Espanha vai, sem dúvida nenhuma, chegar até nós. Isso viu-se nas notícias? Houve de facto este empolgar destas emoções? Eu acho que eu como analista de desinformação e tendo visto muita desinformação nos últimos anos, acho que aquilo que se destacou em março foi mesmo a questão da emoção, não é? Pela primeira vez assistimos a uma desinformação muito mais pessoal, e quando falo em desinformação não digo necessariamente o conceito de desinformação associado à intenção de enganar, falo simplesmente de conteúdo que acaba por não ser informativo e que acaba por levar ou por induzir em erro ou poder induzir em erro. E claro que provavelmente todos vocês receberam, quer dizer, tanto de Itália como de Espanha, recebemos coisas, por exemplo, do Irão e até de Portugal, não é? Relatos que circularam de voz nas redes sociais, no WhatsApp acima de tudo, que têm a ver um bocadinho com este caráter de puxar ao sentimento e de quase tornar tudo muito pessoal, não é? Tipo um relato, uma voz, depois, sobretudo com os áudios de voz, havia toda esta questão de se conseguir sentir a ansiedade, o medo, o receio na pessoa, no locutor, às vezes havia vozes de criança por trás. Pronto, eu acho que tudo isto teve um impacto e tornou esse conteúdo muito mais viral, e ao mesmo tempo também tornou muito mais difícil o trabalho de quem estava a fazer fact-checking, porque são coisas muito pessoais e que são muito difíceis depois na realidade de verificar e de poder confirmar. E é curioso porque vocês falavam do medo, não é? E o que nós notamos é a incerteza em relação ao futuro que gera espaço para narrativas alternativas. O facto de vocês não saberem o que é que se está a passar hoje, e o que é que se vai passar amanhã, cria espaço para nós, como seres humanos, que torna-nos muito mais vulneráveis a uma solução, a uma alternativa. Porque se alguém diz, eu sei, é inevitável nós queremos ouvir. E aquilo que aconteceu foi aquela semana em que o governo ainda não tinha decretado o estado de emergência. Eu acho que nessa semana foi a semana, provavelmente, com mais conteúdo viral desinformativo sobre a Covid-19 a circular em Portugal. Sim. Bem, vamos saltar à saúde pública. Deu-me um bocado a sensação que houve um descrédito ao início de medidas de saúde pública que já se sabe desde há largos anos que são eficazes neste tipo de situações. Como é que foi lidar com essa angústia inicial de estarem a meter eventualmente em causa fundamentos da saúde pública que já se sabem há muitos anos que são eficazes quando outras coisas não são? Ajuda-nos a entender essa angústia inicial que certamente viveste naqueles meses de março, abril. Induzi um bocado a resposta, mas desculpa lá, não resisti. Não faz mal. Boa tarde, David. Boa tarde a todos. Eu acho que uma das coisas que nos faz falta é aprender com isto. E algo que vale a pena testar-vos a dizer nesta altura é que, por exemplo, eu cometi erros. No final de dezembro, início de janeiro,
Ainda estava incerto se isto era uma zoonose com potencial limitado de dispersão, na altura dos primeiros relatos, e mesmo durante os primeiros 15 dias de janeiro. E estava a pedir alguma calma para ver como é que as coisas estavam, porque habitualmente aquilo que apareceu nas notícias inicialmente foi uma dispersão associada ao mercado, em que potencialmente podia estar em causa uma dispersão localizada, mas de alta intensidade, de um agente infeccioso. O que não seria inédito. Mas depois, eu creio que retrospectivamente é com alguma, sei lá, há uma nostalgia de pensar, estar a escrever um artigo em 2019 no Jornal Público, em novembro ou outubro, a chamar a atenção da importância do One Health, da integração da veterinária com a saúde pública e com o ambiente, e isto mais uma vez acaba por ser mais um salto de barreira de espécie que nos rebenta a todos, e ainda por cima num mundo mais interligado que nunca. E está mais descrita aquela ameaça de que uma zoonose nestas circunstâncias percorre o globo em poucas horas, e portanto vale a pena estar atento a esta circunstância. A pergunta que estás a colocar do ponto de vista escrito é uma coisa do ponto de vista oral que eu posso descrever de outra forma. É em fevereiro, no dia 5 de fevereiro, há colegas nossos que publicam na Ata Médica um artigo a dizer simplesmente que não estávamos preparados. E é verdade que não estávamos preparados para isto. E em março, o que é que acontece? Em março, eu posso dizer que é um dos pontos mais altos da atuação governamental, que é a decisão do lockdown, face àquilo que se passou em Espanha e Itália. Em Itália, não nos esqueçamos que morreram mais de 300 profissionais de saúde. Pela confusão, quer dizer, pela comparação cultural e sociológica, nós somos mais próximos de Espanha e Itália do que da Suécia, por exemplo, que costuma ser um comparativo muito usado nas redes sociais. Vivi com grande angústia, David, não vale a pena estar a dizer que não. E, aliás, creio que está na altura efetiva. A montante tínhamos o problema da reforma da saúde pública, do sistema total, e a pandemia veio mostrar a milhas que precisamos de reformar o sistema de saúde pública no que toca à burocracia, à flexibilidade, à resposta rápida, que há muitas coisas aqui que não correram bem. Há coisas que correram bem, há outras coisas que não correram nada bem. E eu, simplesmente, para o futuro de todos nós, não estou disposto a deixar isto passar.